Amém? Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos aqui nesse friozinho gostoso, né? A promessa é 9 graus aí mais tarde. Então vamos nos agasalhar. Você que não veio para a igreja, que você também esteja agasalhado aí em casa. E hoje vai ser um dia muito especial. Estamos no segundo dia da nossa série, né? O Evangelho de Pedro. E eu vou fazer uma coisa que o pessoal gosta, principalmente na internet. Eu vou comentar hoje, para explicar o Evangelho de Pedro, 2 posts do Instagram. Vou pegar 2 postagens que foram feitas para ilustrar aquilo que está acontecendo na Bíblia e também está acontecendo nos dias de hoje. Porque nada melhor do que entendemos nos dias de hoje a internet, né? Vai ser muito legal. Antes, só um relatório do fim de semana. Tivemos aí ontem no Astória pregando, né? À tarde, nossa classe bíblica das crianças. Uma bênção. Tem sido muito bom. Se você tem filho ainda que não está nessa classe bíblica, está em tempo, ainda está no final, mas está em tempo, né? Coloque lá, todo sábado, das 4 às 5, né? Agora, de manhã, eu estive em 2 clubes voadores, participei, inclusive, de uma demonstração com cães ali na polícia, coisa fantástica. O cão lá achou com um faro, né? Uma pistola que estava escondida e um pouco de droga numa árvore, né? Só com um faro. Fiquei inspirado, né? Eu que gosto de cheirar as coisas, me senti inspirado aí por aqueles cachorrinhos, né? Muito bom. E agora estamos aqui em Nova Tatuí, né? Juntos para nós abrirmos a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Pega aí a sua Bíblia em casa. Dá um cheiro nela. Um beijo, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guie hoje no livro, na carta de Pedro. Carta de Pedro. Abre aí, 1 Pedro, lá no finalzinho, né? Perto do Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 3. Mas nós vamos ler o finalzinho do 2 ainda, depois o 3. Certo? Antes de nós lermos, deixa ela aberta aí, eu quero fazer só um comentário. Semana passada, eu falei um pouquinho da origem da epístola, para quem ele escreveu, quem escreveu, e falei de uma dúvida dos críticos. Dos críticos, porque nós não temos dúvida, né? Foi Pedro. Está dizendo que foi Pedro, é Pedro, né? Mas os críticos diziam, não, é um grego muito, muito rebuscado para Pedro, pescador. Inclusive, diz que é o grego mais sofisticado da Bíblia. E aí nós vimos que teve um coautor, teve Silas ali, né? No capítulo 5, ele nem aqui usa o nome Silas, é o nome Silvano, né? Silvano ajudou, então pode ser Silvano. Mas hoje nós temos uma segunda razão pelas quais alguns duvidam que foi Pedro. Mas não uma razão tão assim erudita como a primeira. A razão porque esse capítulo 3 fala de amor, fala de paz, fala de mansidão, né? E Pedro, você sabe, era nervoso, né? Pedro, para cortar uma orelha, bastava você ter uma orelha perto dele e já passava a faca, né? Pedro era impulsivo. Pedro ia contra o que Jesus falava às vezes, né? Não, você vai morrer coisa nenhuma. Pedro é assim, explosivo. Não sei se tem alguém explosivo aqui, eu sou assim, agitado. Mas para ficar nervoso demoro. Pedro não, ele é rapidinho assim, ó, pavio curto, né? E hoje nós vamos ver que nem parece Pedro. Mas isso não é uma prova de que não foi ele que escreveu. Na verdade, é uma prova de que o Espírito Santo o transformou. Amém? Vamos ler então? Para entendermos o capítulo 3, é importante lermos o capítulo 2, versículo 24 em diante. Vamos começar do 23, certo? Capítulo 2, versículo 23. Diz assim, falando de Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor, bispo das suas almas. Para aí. Essa introdução do capítulo 3, está no capítulo 2, está falando que Cristo não revidava. Vê como Pedro aprendeu com Cristo? Estava dizendo assim, ó, olha, Jesus não era igual a mim. Ele não batia no que batia nele. Ele não revidava, não ameaçava. Inclusive, ele levou no seu corpo todos os nossos pecados. Inclusive, ele cita aqui, levemente, né, Isaías 53, 9, quando ele fala, a fim de que ele morreu sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os nossos pecados. Pelas suas feridas fomos curados. Isaías, isso aí. Pedro está citando Isaías. Então você vê que ele coloca
o Cristo como modelo, um exemplo. Isso é muito importante, porque o capítulo 3 começa com a seguinte frase, ó, do mesmo modo de quem? Mesmo modo de Jesus. Tudo que ele falou de Jesus, a forma dele viver, de não revidar, de não querer o mal, de julgar com justiça, de dar a vida, de levar o seu pecado. Do mesmo modo, agora, ele vai falar para os homens e para as mulheres. E aí começa a polêmica, certo? Não porque a Bíblia é polêmica, é porque nós somos polêmicos. A Bíblia é clara. Você vai ver clareza aqui, ó. Do mesmo modo, quem? Mulheres primeiro. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honrosa e respeitosa de vocês. Para um pouquinho aqui. Vamos andar um passo de cada vez, porque é fantástico isso aqui. Está falando para as mulheres aqui, ó, cada um sujeitar ao seu marido. Que bom, né? Você não precisa sujeitar ao marido dos outros, né? Todos os homens do mundo. Só o seu marido. Hoje, em tempos de feminismo, em libertação, em não sei o quê, tantos nomes, ismos aí, algumas mulheres querem apagar esse pedaço aqui, mas não precisa, aqui é maravilhoso. Você sujeitar alguém que te ama, né? O que é sujeitar-se? É colocar-se à disposição. Como? Do mesmo jeito que quem? Que Cristo, é o que está falando aqui, é do mesmo jeito. Então, se você não sabe o que é sujeitar-se, não precisa nem ir para o dicionário, é só ir para o capítulo 2. Lá fala como? Não revidando quando sofria, não fazendo ameaças, mas se entregando em justiça. Do mesmo jeito. Isso é sujeitar-se. E ela fala assim, e você amando, vai fazer com o seu marido igual Jesus fez comigo. Olha, Pedro falou isso aí aqui. Falou assim, ó, eu era nervoso, eu era intemperante, Jesus me amou, me deu exemplo, e aí eu me converti pelos seus atos. Agora, mulheres, faça a mesma coisa, porque mesmo sem palavras, ele fala, né? Pelo seu procedimento, ele seja, a sua honestidade, o seu respeito, ele seja transformado e convertido. Amém? É o melhor sermão que existe, né, meus amados? É uma vida, né? Só que aqui a gente já explicou o que é sujeitar-se, né? Esse negócio de você não se vingar, não revidar, amar e tal. Mas agora ele dá algumas dicas para as mulheres. Para ser igual a Jesus, gente. Tudo é do mesmo modo que Jesus. Quer ver? Vai no verso 3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como um cabelo trançado e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aqui, nessa versão, ficou bem mais leve, mas no geral, quando você traduz, é um imperativo, né? Que não, o não é não, né? Que não seja o adorno, a joia, o trançado, né? Algumas mulheres usavam trançados com fios ali, dourados, roupas finas. Que a beleza da mulher não seja externa. Não está dizendo que a mulher não pode ser bonita, né? Porque a pessoa já nasce do jeito que ela é. O que ele está condenando aqui é querer se transformar. Você percebe isso? Querer transformar a lataria, querer transformar o exterior para mudar alguém, para convencer alguém. Mas o que convence não é o que você muda por fora, mas é quem você é por dentro. É coisa simples e linda. Jesus era bonito? O que vocês acham? Quem lê a Bíblia sabe que ele não era bonito. Não havia formosura nele. Mas as mulheres não conseguiam parar de olhar para os seus olhos, para os seus atos. Não porque ele era alguém charmoso, mas porque ele amava verdadeiramente. E aí ele fala aqui, mulheres, que seja então no lugar dessa beleza externa, que muitas estão buscando, que muitas estão fazendo, seja dócil. Uma beleza demonstrada no seu espírito dócil e tranquilo, que é algo de grande valor para Deus. A mansidão de Cristo, né? Quando Pedro beijou, ele disse, amigo, que doçura, né? Oferecendo graça. É isso que Deus espera das mulheres de Deus, das mulheres que querem transformar o seu lar. E aí, é interessante porque Pedro fez uma crítica aqui, né? Adornos. A Bíblia, ela é contrária aos adornos.
Basta você ler a Bíblia. Isso não é uma questão cultural, isso é uma questão bíblica. Você vê Moisés entrando na Terra Prometida e Deus fala que não vai entrar com ele, porque as mulheres eram adornadas e elas então tiram tudo e do Monte Horebe para dentro ninguém mais usou adornos. Porque isso é idolatria, sabe? Egolatria. Nós vivemos no mundo da egolatria, onde o eu é mais importante, onde eu sou o astro, onde a minha beleza diz quem eu sou, mas no mundo do reino de Deus não. O que importa é quem você é, o seu caráter, o amor que brota de você, a beleza que esvai pelos poros de alguém que dá a vida pelo próximo. E aí nesse contexto, eu vou dar uma pausa para poder comentar o primeiro post da internet. Vou comentar o primeiro post da internet para a gente poder aplicar isso na nossa vida diária. Está no Instagram, não vou falar também de quem, a ideia não é trazer polêmica nem trazer crítica a ninguém, tá certo? É só mostrar o mundo aí como é que está. E a pessoa aqui, uma amiga minha, postou uma conversa de duas pessoas. Uma pessoa é qualquer pessoa e a outra é a igreja. Imagine se a igreja respondesse, tá? A igreja tivesse boca e uma pessoa conversando com a igreja. Porque a igreja somos nós, né? Que alguns imaginam que a igreja fala, né? Ah, a igreja não deixa, a igreja não... A igreja é um prédio, mas vamos pensar que é uma pessoa. Diz assim, ó, a pessoa. Eu quero fazer X. O X é qualquer coisa que você quiser. Pensa uma coisa que você quer fazer e a Bíblia diz que não deve ser feito, que não é bom. Que a igreja condena, fala, olha, isso aqui não vai te fazer bem. Igual a mulher aqui, pode ser a mulher aqui de Pedro aqui, né? Que estava adornada e Pedro fala, não faça isso. Aí ela fala, deixa eu fazer X. A igreja responde, ok. Você é livre para fazer o que você quiser. A igreja não vai algemar ninguém, né? Você é livre. Aí a pessoa não fica satisfeita. Ela fala assim, no post aqui na internet, mas você diz que X é errado. A igreja responde, sim, digo mesmo, é porque é errado. E aí a pessoa fala, e você acha isso, pois você quer me controlar. A igreja diz, não, você é livre para fazer o que você quiser. E aí a pessoa responde, mas você diz que X é errado. E a igreja fala, mas é errado. Eu só estou falando para o seu bem. Não é para te controlar, é para o seu bem. Aí a pessoa fala assim, mas eu quero fazer X. A igreja fala o quê? Você é livre para fazer o que você quiser. Então a pessoa diz para a igreja, mas eu quero que você diga que X é bom. Eu quero que você diga que isso é certo. A igreja fala o quê? Mas aí não dá, né? Aí eu não posso fazer, porque não é bom. Como é que eu vou dizer que é bom? Você é livre, mas bom, não é? Então, a pessoa termina dizendo assim, igreja, por que você me odeia tanto? Entenderam aqui? A igreja tentando salvar, tentando instruir, tentando mostrar o amor de Cristo na prática, e a pessoa, não, mas eu quero X, isso é que eu quero. E o nosso coração é assim, ele é enganoso, ele deseja de tudo, que é ruim, porque nós somos pecadores. Não é natural de nós querer o bom, o que é puro, o que é santo. Então, aí a pessoa diz para a igreja, por que você me odeia? Você quer me controlar? Será que a igreja quer controlar alguém, a igreja? Qual seria o intuito da igreja controlar alguém? Ter um monte de robôs, né? Jesus já não deletou Adão e Eva porque não queria robô, né? Queria gente que amava de verdade. Então, para mostrar que ele amava, em vez de matar Adão e Eva e fazer dois novos, bem obedientezinhos, Jesus veio e deu a vida pelo ser humano, amém? E falou, faça do mesmo jeito. Quando alguém te ofender, dê a vida por ele. Quando alguém procurar honras em você, lave os pés. Quando alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Quando alguém procurar uma beleza externa em você, mostra o Cristo interior no seu coração. Olha só o que diz aqui, ó, no verso 5. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, assim como, com docilidade e tranquilidade, né? Cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem
e não derem lugar ao medo. Dá até um exemplo, lembra de Sara, que sujeitava, que era simples. É interessante que quando Sara chegou no Egito com Abraão, até o governador queria casar com ela, levou para casa, né? Tão linda que ela era, sem nada, pura. Mas ela tinha essa pureza, né? E aí então, para terminar a parte aqui, no verso 7, ele fala para os homens. E ele começa como com os homens? Do mesmo modo vocês. Começou com quem? Com Cristo. Aí falou, mulheres, do mesmo modo que Cristo. Agora, homens, do mesmo modo que Cristo também. Não é igual às mulheres, é igual a Cristo. O modelo sempre é Cristo. Verso 7. Desse mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha só, o homem que não trata a sua mulher com honra, as suas orações são interrompidas. Como se você estivesse orando lá, e tal. Aí Deus fala, para. Ele interrompe a oração, para. Faz o seguinte, vai lá, cuidar de quem eu te dei, aquela que você prometeu amar, cuidar. Vai lá cuidar, depois você volta a orar aqui, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Os seus atos estão atrapalhando minha audição, estão atrapalhando minha concentração, sabe? Eu imagino Deus falando isso. Vai lá, trata bem quem eu te dei, sua esposa, seus filhos, seu vizinho, mas aqui especialmente a esposa, né? Vai honrá-la. Homens que desonram sua esposa em sites proibidos, em comportamentos estranhos na rua, em olhares maliciosos, têm as suas orações interrompidas, porque o Espírito Santo não pode levar orações de um coração que não honra o casamento, a esposa. Mas claro que isso é impossível, né? Se você quiser ler Efésios depois, é a mesma coisa. A mulher ama o marido como se fosse Cristo, cuidando dele. E o marido ama a mulher como se fosse a igreja, dando a vida por ela, igual Cristo fez. E aqui um paralelo, né? Então, ele termina o homem e a mulher, e ele vai para a parte aqui do geral. Olha só, verso 8. Quanto ao mais é o restante, né? Talvez os solteiros, mas serve para todos. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Não fica confuso isso aqui? Será que é Pedro mesmo falando isso? É o Pedro que eu conheci lá nos evangelhos? Um Pedro transformado por Cristo, amados. Marido e mulher estão felizes? Beleza. Agora vamos falar dos mais. Quando você chega na igreja, os irmãos, os vizinhos, os parentes. Olha, sejam humildes. Amor fraternal. Eu dei o título, né, dessa mensagem de amor fraternal. É aquele amor como se fosse filho, né? Fosse família. Um amor maravilhoso, que você olha para o outro e vê uma parte de você, é um corpo, igreja, e você vê um pedaço seu ali, e você se compadece, você sofre junto. O irmão Benedito orou pela irmã Lina, né, que está no hospital em São Paulo, é nós que estamos doentes, a igreja está doente, a gente sente, a gente ora, a gente pergunta, a gente ajuda, faz o que for preciso, porque é o nosso corpo que está machucado. E não só quando alguém está doente com Covid, ou seja lá o quê, mas quando alguém está com uma enfermidade espiritual. Alguém está se afastando de Deus. Semana eu visitei um jovem que está se afastando de Deus. E eu falei, eu precisei vir aqui, cara, porque o corpo está inflamado. Nós estamos com uma ferpa, eu estou tentando tirar a ferpa. Não você só está inflamado, mas eu quero te curar. Muitos não entendem isso. Mas aqui diz, olha, não tratem com insulto. Olha, insulto com insulto, maldade com maldade. Esquece isso. Pelo contrário, bendigam. Abençoem as pessoas. Eu contei uma história semana passada de um menino que virou pastor, né, que foi expulso de casa. Ele virou pastor e me ensinou uma coisa muito interessante. Eu trabalhava como missionário, de casa em casa, batendo nas portas, eu vendia livros, né? E as pessoas maltratavam, né? Sai daqui, menino. Não sei o quê. Teve um homem lá que falou assim, eu sei que você não vale menos que um cachorro e tal. E eu fiquei tão bravo com esse homem. Ele começou a citar a Bíblia e me maltratar, sabe? Aí eu fiz um negócio que não pode fazer, isso não é para te ficar fazendo. Eu bati meu pé assim, ó, e saí da casa dele, sabe?
Que a Bíblia fala, se você bater a poeira do sapato naquela cidade que te maltratou, ela vai ter uma punição maior que Sodoma e Gomorra. Eu estava igual Pedro, é fogo nessa cidade aqui. E o homem, quando viu bater no pé, ele falou, não bata o pé aqui, você corre atrás de mim, sabe? E eu fui correndo atrás de mim. Aí eu falei com o meu líder, olha, eu fui maltratado, fui perseguido. Ele falou, vou te ensinar um segredo. Em vez de você bater o pé, porque bater o pé vai deixar a pessoa irada mesmo. Talvez para você que não está acostumado com essa expressão bíblica, imagine você cuspir no capacho da pessoa. É a mesma coisa. É um insulto. Em vez de fazer isso, olha o que ele me ensinou. Uma frase simples, ó. Abençoe as pessoas e você será abençoado. Ele dizia, quando a pessoa começar a falar alto com você, você levante a mão e fala assim, Deus te abençoe. Fala isso para ela. E você vai transformar o mal em bem. A palavra branda, ela quebra, né, a ira. Traz paz ao lugar. E ele falou, e se uma bênção só, 2 bênçãos, 3 bênçãos, não adiantar, a pessoa continuar transtornada, fale em voz alta o nome de Jesus, porque o nome de Jesus fará que o lugar tenha paz. Ele dizia, 1000 anjos virão e descerão naquele lugar para trazer paz aos corações. Está no livro, né, Comportor Evangelista, de Ellen White. 1000 anjos virão trazer paz e transformar os caminhos tortuosos em planos, tirando todas as barreiras. E eu aprendi a fazer isso. Eu ia na casa das pessoas, em vez de gritar e bater o pé, eu começava a falar, Deus te abençoe. Não, mas você vai embora. Tranquilo, eu vou embora, mas olha, que a paz do Senhor Jesus fique no seu lar com você. Eu falei, moço, obrigado. Estava já agradecendo. Eu falei, não, que Jesus more na sua vida, cuide dos seus filhos, tá bom? E o que precisar, eu vou estar aqui na rua, visitando os vizinhos, me chama que eu venho aqui depois. Sei que a senhora está ocupada, então que o Senhor Jesus pegue suas mãos e ajude a senhora a ir nas coisas de casa. A pessoa, não, moço, até que tem um tempinho aqui agora, é que eu estou meio transtornada, um menino ali doente, mas entra aqui rapidinho, você quer um copo d'água? Já mudava, sabe? O nome de Jesus. Faça isso no seu lar, faça isso com seus vizinhos, aquele vizinho brabo, sabe? É o que Pedro está dizendo. Aí ele entra aqui, citando também, deixa eu ver onde está essa citação aqui, está em Salmo 34, ele cita aqui, a partir do verso 10. Pois, aí ele cita, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios, o quê? Da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com quê? Perseverança. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Olha que a sua boca, sua língua se feche para falar o mal. Não fale falsidade. Acho que está na hora de ler o próximo post aqui agora. Esse post aqui é tremendo, hein? O primeiro que eu li foi bom, né? Bom. A pessoa mostrando como que é o ser humano hoje. Querendo tanto uma coisa que acha que a igreja não gosta dele, mas na verdade só quer salvar. Agora esse aqui é de um grupo que tem no Instagram, uma comunidade, eu não vou citar o nome para não dar ibope também, e para ninguém, não quero briga também não. A pessoa vai falar, o pastor citou lá, eu só quero a ideia, certo? O que importa é a ideia. Como eu sei que ninguém segue essa página aqui, ontem eu contando para um grupo de amigos, eu não falei o nome, aí no meio da conversa eu falei sem querer o nome, sabe? É tipo eu dizer assim, eu não vou falar o nome de quem foi, mas ontem, irmão Benedito, já foi, falei, sabe assim? Eu falei sem querer. Aí a pessoa falou assim, pastor, mas eu sigo essa página. Tem coisa boa lá, pastor. Eu falei, olha, imagina só, eu estou lá no lixo, um lixão, pensa no lixão, um monte de lixo. Aí eu boto um sanduíche do McDonald's, bem em cima assim. Aí você fala, nossa, isso é bom. Mas está no lixo, perdeu o seu valor. Da mesma fonte que sai água suja, não sai água limpa. Claro isso para vocês? Tem coragem de beber água no esgoto? Não sai. Aí eu falei, pode ser que eles pegam coisas bem escritas e coloquem lá. Mas no meio desses textos bonitos da Bíblia, tem crítica, tem ódio, tem veneno. Então se afasta disso. Mas eu vou ler isso aqui porque eu encontrei no grupo de pastores, eles colocaram para a gente poder conversar sobre isso. E olha que interessante, baseado no que a gente leu na Bíblia. Vê isso aqui. O post foi o seguinte. Para você que acha que a igreja
E aí ele fala o nome da igreja, a igreja adventista. No caso, a minha igreja, não sei você que está assistindo aí com a igreja, mas ele fala da igreja adventista. Você que acha que a igreja não tem figuras influentes e coerentes, que evidenciam mais o evangelho, olha só, que usam o cérebro, ou que possam te representar, saiba que em meio aos fundamentalistas fanáticos ainda há esperança. Ele está dizendo o seguinte, ó, tá vendo esse pessoal da igreja aí? São um bando de fanáticos. Mas ainda tem lá no meio da igreja uns homens maravilhosos, santos, que pregam o evangelho, que usam o cérebro. Aí ele faz uma lista de pessoas aqui, músicos, pastores. Aí eu falei, será que eu uso o cérebro? Aí eu procurei meu nome aqui e não achei. Aí eu pensei, eu devo estar usando só o nariz então. Mas eu não liguei porque não foi para mim, essas pessoas nem me conhecem, né? Nem se eu usasse o cérebro, meu nome não estaria aqui, porque eu não sou conhecido como esse aqui. Ele botou alguns nomes famosos, e um deles aqui, eu tenho certeza, um deles aqui, que não ficou feliz de ter o nome aqui. Porque receber elogio do inimigo não é bom. Né? Não é ruim? Quando o inimigo fala assim, nossa, Vinícius é top. Eu falo, Deus me livre. Eu quero que o inimigo me odeie. Eu quero o amor de Cristo na minha vida. Mas aqui ele faz uma lista de pastores e personalidades que, na opinião dele, usam o cérebro, pregam o evangelho de verdade e representam as pessoas de verdade, sabe? Não são machistas, racistas, não sei o quê. E aí ele cita aqui essas pessoas. E qual é a polêmica disso? É que isso aqui vai contra tudo que está dizendo aqui. Ó. Se é para você falar o mal, guarda a sua língua. Quer fazer uma lista de pessoas boas? Então escreve assim, olha, hoje eu quero dar os meus parabéns e orar por essas pessoas aqui que têm pregado mensagens lindas. E põe o nome das pessoas. Você não precisa dizer que os outros todos não têm cérebro, né? Que os outros são fanáticos fundamentalistas. Não precisa. Não é o Espírito de Cristo isso. Por exemplo, vamos supor que eu fale uma coisa assim, que eu viva como um fanático. Se você achar isso, entre em contato comigo. Tenta falar comigo, ou então ora por mim. Não vai me salvar você colocar um post na internet dizendo assim, esse pastor narigudo aí é um fanático fundamentalista que não usa o cérebro. Não vai adiantar nada, não vai fazer bem para mim. Vai gerar mais ódio, né? Abençoe as pessoas e você será abençoado. Sabe, eu não sei quem coordena esse grupo aqui, mas o conselho que eu tenho para eles, e já aconselhando a gente aqui, está aqui, ó, em 1 Pedro 3, 10 em diante. Você quer amar a vida? Quer viver dias felizes? Muito fácil. Guarde a sua língua na boca. Guarde o seu dedo do teclado do celular. Segura ele, firme. Não diga coisas falsas. Busque a paz com perseverança, sabe? Com vontade. Confesso que quando eu li isso aqui eu fiquei chateado. Fiquei um pouco bravo também. Aquele Pedro antigo veio dentro de mim assim, dizendo assim, bate o pé para esses aí. Eu já dei aquela sambada aqui, ó, já para cair fogo do céu sobre eles. Aí o Espírito Santo falou assim, busque a paz com perseverança. Ore por eles. Sabe, são pessoas da igreja que estão machucadas, eu não sei por que eles escreveram isso. Eles estão machucados, estão feridos. E em vez de cuidar do machucado, querem machucar o outro braço. Sabe o braço esquerdo, quando está machucado, em vez de passar a pomada, ele machuca o direito. Fala assim, agora estão os dois machucados. Não precisa disso. Isso não é o evangelho. Olha o que ele continua dizendo no verso 13. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos em praticar o bem? Quem vai querer mal de vocês se você só quer o bem? Todavia, agora, segura aí. Aperta o cinto aí, olha. Ele está falando, quer dias felizes? Quer viver feliz? Fecha a boca, ama as pessoas, busca a paz. Quem vai querer o mal de uma pessoa assim? Só que aí vem um todavia. O todavia que quebra o texto, né? Aí ele fala aqui, todavia, mesmo que venham a sofrer por praticarem a justiça, vocês serão felizes. Que texto maravilhoso, amados. Eu não posso ver sem a Bíblia não, sabia? Mesmo que a pessoa xinga de você de sem cérebro, você vai ser o descerebrado mais feliz de todos. Porque a Bíblia está dizendo, mesmo que você sofra perseguições, sabe, quem vê Jesus na cruz lá sangrando, doendo,
pensa, coitado. Isaías 53 fala que quando ele estava entregando a vida lá, o coração dele se encheu de alegria, porque a colheita era grande. E ele viu os dias futuros com prosperidade, as almas salvas, a alegria do céu em se entregar por nós. Olha só, no finalzinho do verso 14 ainda, não temam aquilo que eles temem, não fiquem atemorizados. Verso 15, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Olha o segredo, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança de vocês. Olha só, santifica Cristo, põe no coração. E se alguém te perguntar, por que você faz isso? Explica. Diz de onde vem essa alegria, de onde vem essa fé. Não para ficar brigando na internet. Use o seu tempo para edificar a Cristo. Olha só o que fala no verso 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Respeitem os seus ditos inimigos, seus críticos, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Conheci uma moça que não usava adornos, joias, porque estava na Bíblia. E aí ela ensinou a Bíblia para outra pessoa. E chegou nessa parte, a pessoa entendeu. Mas ela falou assim, olha, eu tenho duas amigas na igreja. Uma que usa, uma que não usa. Vou perguntar para as duas, o que eu faço? Aí ela perguntou para a que não usa. Falou assim, olha, a minha outra amiga usa. O que eu devo fazer? Aí ela falou da amiga que usava, assim, olha, as pessoas são livres. Ore por ela. Ore por ela, porque se ela usa, ela deve ter, não sei, ou uma baixa autoestima, ou então não deve conhecer, ou simplesmente está pecado, não sei. Ore por ela, vamos orar por ela. Mas quanto a você, eu sugiro que você siga a Bíblia. Não siga a mim nem sua amiga a outra. Siga a Bíblia. E vamos orar por ela, para que ela vença isso. Eu também tenho minhas fraquezas. A minha fraqueza não é essa, é outra. Ore por mim também. Aí ela falou, agora eu vou perguntar para a outra. Amiga, eu vejo que você usa os adornos, mas a minha outra amiga não usa. E ela falou para mim que a Bíblia diz que não é para usar. Aí o que eu faço? Ela diz, liga para essa moça não, ela é uma fanática. Isso é uma perdida. E começou a criticar ela, sabe? Falar assim, ó, pessoas como ela que a igreja não é para frente. Porque é usada pelo diabo para ficar falando besteira. E começou a criticar. Aí a moça pensou o quê? Puxa vida, eu vou ficar com aquela que está xingando ou a que está abençoando? A resposta, nenhuma das duas. Fica com a Bíblia. E a Bíblia sempre está do lado dos que abençoam. Sabe, amados, eu tenho dificuldade com crítica, sabe? Quem não tem, gosta de elogio, né? Eu gravei um vídeo na internet, coisa mais linda, assim, um maior capricho, assim, falando de Jesus, o amor de Deus, e o vídeo bombou, assim, ó. Tá lá, mais de 10 mil pessoas viram o vídeo. Aí eu fui ver lá os comentários, o pessoal dando like lá, né? Tinha uns 1000 likes lá. Assim, pá, pá. Aí uma pessoa foi lá e fez assim, ó, tuf, dislike. Nossa, mãe. Meu coração feriu lá dentro. Eu falei, por que uma pessoa veio aqui no meu canal e deu um dislike? Que o anjo do Senhor arranque esse dedo com muito amor e mansidão. A gente é assim, né? A gente, às vezes, depois de 1000 pessoas falando assim, parabéns, muito bom, continue assim. A gente esquece as 1000 e fica bravo, preocupado com uma que deu dislike. Não é assim a nossa vida? Por isso que nós temos ainda que aprender muito com Jesus, meus amados. Por isso que nós temos que ir até a Cristo todos os dias, às 5 horas da manhã, na sala 57, porque é lá na sala de Deus que a gente vai ser burilado, que a gente vai ser triturado, transformado à semelhança de Cristo. A gente precisa de Jesus. É lá na sala 57 que você vai abrir a Bíblia e vai ler. E eu fiquei lendo isso aqui, ó, e Deus falando comigo assim, ó, meu filho, tá vendo? Oh, meu Deus, como é difícil. Olha o que fala o verso 19, gente. Vê se Pedro
Se Pedro foi transformado nesse ponto, eu posso ser também. Olha o verso 19. 1,18 ainda. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzi-los a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Sabe esse finalzinho aqui? Como eu falei, Pedro quis ajudar Paulo, mas ele acabou ficando bem difícil de entender, né? Esse final aqui, eu vou fazer uma pílula aqui, vou separar depois, para quem assistir esse vídeo, quiser só entender isso, eu vou fazer uma pílula aqui agora. E nós vamos fechar com isso aqui, ó. Olha que interessante. Esse negócio que Jesus pregou para os espíritos em prisão, nos tempos de Noé. Olha a viagem. Alguns acham que Jesus morreu, foi para o inferno, e lá no inferno encontrou alguns espíritos presos em correntes da época de Noé. E pregou para eles. Amados, Deus pregou para Adão e Eva. Pregou ou não pregou? Pregou para Caim, para Abel, não pregou? E ele pregou para Noé e para as pessoas também. O evangelho foi pregado em todas as gerações. E ele fala, lembram-se que Jesus estava lá com Noé, pregando para aqueles homens que estavam presos espiritualmente, porque era o espírito que estava preso. Espíritos em prisão são pessoas angustiadas. E ele pregou. E quantos aceitaram? 8. E eles foram batizados nas águas da grande chuva. E aí ele fala, do mesmo jeito hoje, ele vai pregar para todo mundo. Aqueles que forem batizados e morrerem para o seu eu, morrerem para a sua vontade e nascerem para o reino de Deus, serão bem-aventurados igual Noé e sua família, serão salvos para a eternidade. Amém? Porque tudo está sujeito a Deus. Os anjos, as autoridades e os poderes. Tudo. Por isso, que quando ele fala, sujeitai-vos, mulheres, ele termina dizendo, tudo está sujeito ao Senhor. Então, se você, mulher, se sujeita a um homem de Deus, você se sujeita ao Senhor. Se você se sujeita à sua mulher, no sentido de honrá-la, você está sujeitando ao Senhor. Se você se sujeita ao seu inimigo, se você é manso e humilde e ama aquele que te maltrata, você está se sujeitando a Deus. E este é o evangelho, puro e simples. Pedro dizendo, vamos lá, resumir? Mulherada, fique tranquila. Esse homem que Deus te deu é difícil, mas você é a luz do caminho dele. Homens, honrem essa mulher. Vive uma vida honrada. Amigos, irmãos, vizinhos, bota a língua para dentro e o coração para fora. Engole essa língua e no lugar dela entrega a sua vida. Busque a paz com perseverança, mas mesmo assim você vai sofrer. Mas vai sofrer com um sorriso nos lábios. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Levou os pecados dele, o justo pelo injusto, o bom pelos maus. Isto é o evangelho. Nós aqui juntos hoje, vivendo um pelos outros. Amém? Eu quero terminar dizendo aqui, eu li 2 curiosidades aqui do Instagram, né? Quero fazer um incentivo para você. Se você tem redes sociais, faça o contrário hoje. Escreva alguma coisa lá no seu Facebook, no seu Instagram, que seja no seu WhatsApp. Escreva uma palavra de bênção. Abençoe alguém hoje. Use os seus lábios, os seus dedos, a sua voz para abençoar pessoas hoje, essa semana. O que vocês acham disso? Uma semana para abençoar pessoas. Esse é o nosso desafio da semana. Abençoar o máximo de pessoas que você puder. E não fique fazendo conta, não. Já abençoei 10, 20. Seja como o Cristo. Esteja disposto a abençoar o mundo todo. Sabe, eu vou terminar rapidamente contando uma experiência de Pedro. Para você ver. Aquele homem brabo, sabe?
sempre com uma espada, uma faca para desembainhar, Ele está na beira da praia comendo peixe com pão. Depois que Cristo ressuscitou, imagina ele cabeça baixa ali. Vergonha, né? Tinha negado Jesus 3 vezes. Ele chegou a xingar Jesus, amados. Eu não conheço esse. Agora Cristo está ali, numa fogueira, na beira da praia, dando pão para eles com peixe. Pedro de cabeça baixa. Se fosse eu, Jesus, eu ia chegar com peixe assim, ó. Pedro, aí ele ia pegar assim, aí eu ia fazer assim, ó, na mão dele. Não vai comer para aprender. Eu sou assim. Mas Jesus, amados, ele falou assim, Pedro. Aí Pedro, igual menino quando faz besteira em casa. Tu me amas, Pedro. Que conversa é essa, amados? Você perguntaria isso para alguém que te traiu 3 dias atrás? Você me ama? Estava implícito aí nessas palavras assim, Pedro, eu te amo, não importa o que você fez. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Aí Pedro, como assim, Senhor? Você me ama mesmo? Aí Pedro, o Senhor sabe de tudo, né? O Senhor conhece, ele fala, você sabe todas as coisas, não é assim que ele fala? Aí Pedro, Jesus fala assim, eu sei, conheço tudo. Cuida dos meus filhos, né? Apacenta minhas ovelhas. Ama aqueles que eu colocar no seu caminho. Olha, ele escreveu isso, amados. Ele escreveu isso, vamos cuidar do povo. Então, pela 3ª vez, para mostrar para Pedro que Jesus amava ele de verdade. Pedro, você me ama. Então Pedro fala, o Senhor sabe todas as coisas. Sabes que eu te amo. Sabe, meus amados, Pedro foi transformado na convivência com Cristo. Que nós sejamos transformados também na presença do Senhor. E assim vivamos o Evangelho verdadeiro que está aqui em 1 Pedro capítulo 3. Feche seus olhos aí. Amado Deus, te louvamos nesta hora, Senhor, porque a Tua palavra salta aos nossos olhos, entra como uma espada de 2 gumes no nosso coração, clamando por uma vida diferente, Senhor. Uma vida sem vaidade, uma vida sem ego, uma vida sem exteriores, uma vida de paz, uma vida de amor, Senhor. Nos dá entendimento dessa palavra, Senhor. Mesmo que nosso coração não queira aceitar essa mensagem, ajuda este que ouviu essa palavra, se for preciso, mais 1 hora, lendo a Tua palavra, que cada um leia, Senhor, mas que Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nos leve para os braços amorosos do nosso Senhor Jesus. E é no nome dele que nós pedimos. Amém.